Momento de reflexão. Bem, pessoal, eu quero aqui fazer uma meditação com vocês, uma meditação interessante. Como se manter em pé no dia do juízo? Eu quero ler alguns textos aqui com vocês. Como se manter em pé no dia do juízo? Porque o caminho é estreito. O caminho é estreito. Mateus 7, 13 e 14, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia diz assim, ó: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meu amigo, a maioria das pessoas nos últimos dias rejeitarão a verdade. Rejeitarão a verdade. Não estarão ao lado da verdade. Porque é mais fácil você pertencer, é muito mais fácil você pertencer a uma confissão de fé, onde você possa, por exemplo, se alimentar do jeito que você quiser, do que uma que você tem que deixar certos tipos de alimento. É mais fácil você pertencer a uma confissão de fé, que você pode trabalhar todos os dias da semana, do que uma que, de repente, pede para que você deixe um dia separado para Deus, totalmente para Deus. É mais fácil você pertencer a uma religião em que vai te dar orientações acerca da vestimenta. Aliás, que vai deixar você se vestir de qualquer jeito, né? Não importando se a sensualidade vai invadir as fileiras dos cristãos ou não, do que uma denominação que vai pedir para que você se vista com pudor e decência. E assim por diante. É muito mais fácil o caminho largo do que o caminho estreito, porque os seres humanos são fracos. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, na primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 21, primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam nele. Aliás, eu li o capítulo 1, verso 21, me perdoe. Agora sim, o versículo 21 do capítulo 2. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Meus amados, Jesus é o nosso exemplo. Jesus trilhou o caminho da dificuldade. Jesus trilhou o caminho da abnegação. Jesus trilhou o caminho da humilhação. Jesus foi humilhado, foi perseguido, foi traído, porque a sua religião não era a religião popular. Muitos dos bispos, apóstolos e pastores de hoje, que choram, clamam, falam até línguas estranhas, jamais transporão os portais celestiais porque a sua carcaça está poluída pelo pecado. Você sabia que muitos desses que hoje falam de Jesus e choram na TV e na rádio e tal, se Jesus estivesse hoje aqui e fosse levar as boas novas a eles, eles seriam os primeiros a apedrejar Jesus? Porque a religião de Jesus não ia bater com a religião deles. E esses naquele dia vão dizer assim, ó: não queremos que este reine sobre nós. E hoje, muitos, infelizmente, na igreja, estão em cima do muro. Não sabe qual caminho quer seguir. Se é o caminho estreito, se é o caminho largo. No segundo livro de Reis, por exemplo, temos ali um relato interessante, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Elias achava que estava sozinho, ele não sabia que havia 7.000 ali, que também estavam do lado dele, né? Depois ele foi saber disso. Mas no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21, olha a admoestação aqui, a admoestação do profeta Elias. Veja só. Então Elias se chegou a todo o seu povo e disse: Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Deus está dizendo hoje para a igreja cristã, uma igreja que está passando por uma crise de identidade. A igreja perdeu o seu foco. Ela tem deixado o foco, ela tem vivido uma crise de identidade. A Bíblia diz uma coisa, mas a igreja pratica outra. Os conselhos dizem uma coisa, mas na prática é outra. Fica difícil, e Deus está hoje levantando homens e mulheres. Até quando continuareis entre dois pensamentos? Até quando? Este é o chamado, meu amigo. Este é o chamado para você se preparar para estar em pé no dia do juízo. Porque lá na epístola de Pedro,
na epístola de Pedro, vamos ver ali o texto. Primeira epístola de Pedro, no finalzinho da Bíblia ali. Vamos abrir aqui então. Você pode anotar o texto aí. Primeira epístola de Pedro, capítulo, vamos passar aqui rapidamente, 4, verso 17, 1 de Pedro 4, 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se vem primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Meu amado, o juízo, no que consiste na sua primeira fase, já começou, é óbvio, é claro. Porque quando Jesus vier para dar o seu galardão, ele terá vindo para fazer isso por quê? Augusto Fajardo, se Deus virá para dar o galardão na pessoa de Jesus quando vier nas nuvens, é porque já houve o que lá no céu? Detalhada de quem aceitou a Jesus como Salvador pessoal diariamente no seu relacionamento com Ele. Ao lado de cada nome, nesta fase do juízo, ao lado de cada nome, ao lado do seu nome e do meu nome, está escrito ali toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, advertências que foram enviadas pelo céu e que foram rejeitadas, momentos desperdiçados, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo está historiado e registrado. Tudo está ali. Quando os livros se abrem, nomes são aceitos e nomes são rejeitados. E se há algum pecado que continuou nos livros de pecado, no qual não houve arrependimento e nem abandono do pecado, o nome da pessoa é riscado do livro da vida. O Senhor disse certa vez a Moisés: riscarei do meu nome todo aquele que o quê contra mim? Que pecar contra mim. Como estar em pé no dia do juízo? Como estar em pé no dia do juízo? Eu quero meditar aqui em alguns textos rapidamente, que é o seguinte. Sabe por que você e eu fomos chamados para ser cristãos? Sabe por que você e eu fomos chamados para ser cristãos? Sabe por quê? Para reivindicar o caráter de Cristo. Reivindicar o caráter de Cristo. Nesta sociedade corrupta, nessa sociedade falida, cada dia que passa, haverá um remanescente, um povo fiel que provará, através de uma vida unida a Cristo, aos anjos e aos mundos não caídos, que é possível vencer a tentação e o pecado. E observar os mandamentos de Deus pela fé, unido a Jesus, através da sua graça, agindo em nossa vida. É por isso que o pecado não vai se levantar novamente. Por quê? Porque mesmo no mundo tão degradado, haverá um remanescente, Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17 também, que vai ficar fiel até a morte. Passarão pelo tempo de angústia, pelas pragas e não receberão nenhuma delas. Se cumprirá Salmo 91, com os teus olhos verá a destruição dos ímpios. Nenhuma praga chegará à sua tenda. Por isso que essa doutrina absurda, me perdoem, né, a palavra aqui, de uma tribulação de 7 anos após o arrebatamento secreto, quando a igreja vai ser tirada, e aí haverá uma segunda chance, isso é uma coisa absurda, pessoal. É como se eu estivesse marcando a minha passagem para a eternidade na segunda viagem. Ah, não, eu vou pecar, mas eu vou na segunda turma. Quando Jesus deixar de interceder por mim, por você, a porta da graça estará fechada. As pragas estarão caindo sobre a face da terra, sobre os portadores da marca da besta. E aqueles que permaneceram fiéis e que adquiriram um caráter perfeito, através da vitória completa sobre as tendências herdadas e cultivadas para o pecado. Entendeu? Quando isso acontecer, não há mais salvação, não há mais como Deus perdoar pecado de alguém. Acabou, quem está selado com o selo de Deus está selado, quem está marcado com a marca da besta está marcado. Apocalipse capítulo 22, lá diz, continue o justo sendo justo, e o injusto continue sendo o quê? Injusto. Eis que venho sem demora. Eu vou aqui passar, dever de casa para te ajudar, rapidamente, dever de casa. Eu vou citar o texto bíblico, você vai ler em casa. O que eu vou citar são apenas alguns comentários dos textos, tá? Então, eu cito a referência, você anota e leia em casa depois. Esforça-te, esforça-te. Primeiro texto, anote aí e leia depois em casa.
Lucas 13, 24. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Você vai ler depois, eu citei ele, agora eu vou fazer um comentário em cima do texto. Não é fácil ser um cristão. É muito fácil apenas dizer que é cristão, ter um nome de cristão. Mas é uma coisa muito maravilhosa viver a vida cristã. Todos serão julgados de acordo com as suas palavras e ações, e não de acordo com a sua profissão de fé. Meu amigo, você vai ser julgado pelas suas palavras, pelas suas ações. Não é com a sua profissão de fé. Ah, mas eu sou cristão. Ah, eu fui salvo. Sabe qual que é o problema? O evangelho que é ensinado hoje é um evangelho pela metade. É só a questão da justificação pela fé no contexto daquilo que Jesus fez por nós, só. E não naquilo que ele faz em nós, que é a santificação. A Bíblia diz o quê? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? A Deus. Se Jesus hoje pega eu e você e coloca a gente no céu com tendências herdadas e cultivadas para o pecado, você vai, e eu também, ou seja, nos sentiremos bem lá no céu? Se Deus hoje não muda o seu apetite, você vai conseguir ficar sem comer Big Mac lá no céu? Se Deus hoje não muda o seu hábito de assistir novelas que só trazem porcaria, coisas que vão destruir teu caráter, você vai conseguir ficar sem a novela lá no céu? E assim todos os aspectos, de acordo com a tendência que cada um tem para o pecado, meu amigo. Você vai ser julgado pela sua palavra, pelos seus atos. Lucas 16, 16, anote aí e leia depois. Lucas 16, 16, e eu vou ler agora um comentário. Nossas palavras e atitudes irão nos julgar no último dia. Seremos por eles, ações, por elas no caso, pelas ações e pelas palavras, justificado ou condenado. Mais um texto, Atos 24, 16. Atos 24, 16. Leia depois, eu vou ler um comentário. Todo cristão deve entender que a salvação da sua vida depende dos seus próprios esforços. Nossa, mas isso é salvação pelas obras. Calma. Ô Augusto, foi o anjo do Senhor que pegou e veio e trouxe você hoje assim, carregando você no colo até aqui a rádio? Você veio assim, sendo carregado no colo até o rádio hoje? Olha, foi difícil vir pra cá hoje. Eu tive que adotar algumas atitudes para chegar na hora. Porque as coisas boas não acontecem por acaso, não. Só o que é ruim acontece por acaso e a gente nasce com o que é ruim. Quando você acorda de manhã, de madrugada, e você sente que Deus te acordou para fazer uma oração, o anjo do Senhor vai levantar você da cama, passar a mão assim na sua cabecinha, arrumar seu cabelinho, entendeu? E colocar você de joelho para orar? Nada, eu tenho que me esforçar, o sono, embora eu esteja com sono, eu tenho que dar um jeito de me ajoelhar e começar o momento da minha comunhão, eu tenho que fazer a minha parte. E sabe quem precisou também fazer a sua parte para se manter reto? Jesus. Sim. Romanos 12, 17, leiam, anotem aí, leiam, Romanos 12, 17. Todos esses textos falam sobre a questão do esforço, tá? Olha o comentário. Jesus tornou possível aperfeiçoar o caráter cristão através do seu nome e pelo seu próprio valor, dando-nos exemplo a sua própria vida e nos ensinando a conseguir esse tal aperfeiçoamento. Isso se chama livre-arbítrio, Exatamente. O uso do poder de escolher. Jesus disse à toa, por exemplo, eu de mim não posso fazer nada? Ele disse isso? Não. À toa? Não, digo assim, Não, ele disse à à toa? toa Ele disse não. isso, mas à toa ele disse? Ele disse porque tem que ter efeito, tem que ter razão. Porque Jesus, ele tinha assumido sobre si a natureza humana quando o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. Ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. Não é? Senão ele não seria nosso exemplo. Agora, olha um texto aqui para terminar, para mostrar que eu não estou pregando aqui salvação pelas obras, tá? Leia Colossenses 4,12, para terminar. Colossenses 4,12, pessoal. Colossenses 4,12, leiam depois. Olha o comentário, então. O homem deve agir com seu próprio poder. Agora vocês vão entender, ó, o contexto. Com seu próprio poder. É ação humana. Auxiliado pelo poder divino. De Cristo, no caso. Para resistir e conquistar a perfeição. Resumindo, o homem deve se esforçar como Cristo se esforçou. Isto não poderia ser o caso se Cristo sozinho já tinha feito tudo. O homem também deve fazer a sua parte.
deve ser um vencedor pela sua própria força e pela força que Cristo lhe dá. Ele deve ser um co-trabalhador com Cristo na luta pela conquista. Ou seja, se Jesus já fez tudo por mim, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Tanto é que depois dos batistas vieram os metodistas, né? O Wesley veio dizendo, olha, tá certo, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas e a santificação? Ela tem que existir. Porque uma pessoa ela pode se perder. Quantas pessoas vão deixar o caminho e vão se perder no último dia? A gente sabe disso, a Bíblia fala que isso vai acontecer. Não é? Então o que acontece? Para terminar, meu amigo, se esforce. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Quando eu era DJ lá no mundo, e eu assisti uma semana de oração, hoje eu não vou ter tempo de contar todo o testemunho, numa outra ocasião eu vou contar. Quando eu fui lá na danceteria dizer que eu não ia mais trabalhar como DJ, foi muito duro pra mim. Levou anos. Às vezes eu sonhava que eu estava tocando música no salão de baile. Mas eu tinha tomado uma decisão. Através do esforço, combinado com o poder divino. A salvação é pela graça por meio da fé, é verdade. Mas se eu não fizer a minha parte, como é que Deus vai fazer a parte dele? Através desta decisão. Eu não voltei atrás. Você sabe que essa hora, há anos atrás, eu estaria preparando as músicas para tocar no salão de baile. Mas hoje eu estou aqui. Muitas vezes deixando de viajar em feriados com a minha esposa. Muitas vezes passando dificuldades financeiras para poder cobrir déficits no programa de rádio. Mas cumprindo o chamado de Deus. O ID. E eu digo isso sem sombra de dúvida. Quando eu olho para trás, eu não tenho desejo nenhum mais de ser um DJ, mas sim o DJ de Jesus, amém? DJ de Cristo, na rádio. Amém, glória a Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte, quando você começou a ouvir essa pregação, que você precisa tomar uma decisão, porque no juízo tá tudo registrado, parece que você começou falido. Parece que você começou esta pregação comigo falido, perdido. Uma vez um garotinho que tinha paralisia na perninha, foi comprar um cão labrador. E ele foi lá no dono dos cães e veio um cão mancando com a perninha defeituosa. E ele disse para o senhor, este mesmo senhor que eu quero, é este mesmo. E ele disse, você é doido? Tem tantos cães saudáveis, você quer logo esse paralítico? Eu vou inclusive sacrificá-lo. Ele mostrou para aquele senhor as perninhas e o senhor entendeu tudo. Ele tinha tido pole. E aquele garoto disse assim, este cãozinho necessita de alguém que o compreenda. No dia do juízo, há alguém que te entende. Jesus, aquele que tomou a natureza humana, que foi tentado como você é, mas venceu. Você pode vencer como ele venceu. Vença pela fé todas as tendências, meu amigo e minha amiga. Hoje, nos dias de hoje, todas as tendências herdadas e cultivadas nos dias de hoje. Porque quando Jesus vier nas nuvens dos céus, ele não irá mudar mais essas tendências em você. Isso tem que ser realizado hoje. Naquele dia, você terá que estar transformado, um caráter aperfeiçoado. Que Deus te